Identificar constantes de movimento associadas a um sistema mecânico é importante porque facilita a resolução das equações de movimento. Ou, mesmo que não permita resolver completamente as equações de movimento, pode dar informações bastante importantes sobre a natureza do movimento, embora não seja possível determinar um movimento em todos os seus detalhes. Então nós vamos começar a discutir alguns resultados que permitem identificar constantes de movimento. Vamos começar com os resultados mais simples possíveis. Para isso vamos introduzir uma definição que por si só é importante para o futuro, quando formos discutir a formulação hamiltoniana da mecânica. Então, a primeira definição é de momento conjugado a uma coordenada. O momento conjugado PI a uma coordenada QI é definido pela derivada da Lagrangiana em relação à velocidade correspondente. Derivada da Lagrangiana em relação a QI ponto. Então, dado uma coordenada, a derivada da Lagrangiana em relação à velocidade associada a essa coordenada, nós chamamos de momento conjugado a esta coordenada. Esse nome, momento conjugado, é justificado por alguns exemplos simples. Vamos ver dois exemplos simples aqui. Imagine uma Lagrangiana de uma partícula movendo-se no espaço, sujeita a uma força conservativa em coordenadas cartesianas. Então nós temos isso aqui, ó. Essa é a Lagrangiana de uma partícula, T menos V, que se move livremente no espaço, sujeita a uma força proveniente dessa energia potencial, em coordenadas cartesianas. Então, por exemplo, qual é o momento conjugado à coordenada x? Por definição, Px é a derivada da Lagrangiana em relação a x ponto. Mas V não depende das velocidades, então isso aqui, evidentemente, é mx ponto. Ora, o que significa mx ponto? Componente x do momento linear. É óbvio que para as componentes y e z vale a mesma coisa trocando as letras, né? Então, nesse caso aqui, o momento conjugado a cada coordenada cartesiana é a componente correspondente do momento linear da partícula. Agora, o momento conjugado a uma dada coordenada não é necessariamente uma componente de um momento linear, né? Isso aqui é uma definição generalizada de momento conjugado a uma coordenada que, num caso simples como esse, se reduz à identificação, né? Nós identificamos que os momentos conjugados às coordenadas são simplesmente as componentes correspondentes do momento linear. Mas vejam esse outro exemplo aqui, ó. No caso de uma partícula num campo eletromagnético, nós vimos que a Lagrangiana se escreve assim, ó, menos E vezes o potencial escalar, que é uma função das coordenadas e do tempo, mais E sobre C, V vezes A, onde A é o potencial vetor do campo magnético. Observem que este produto escalar aqui é a mesma coisa que E sobre C, x ponto AX, mais y ponto AY, mais z ponto AZ. Portanto, por exemplo, a componente x, ou o momento conjugado à coordenada x, que é a derivada parcial da Lagrangiana em relação a x ponto, tem um termo que vem daqui, mx ponto,
mais um termo que vem daqui. E sobre C AX. Então, no caso de uma partícula carregada num campo eletromagnético externo, os momentos conjugados às coordenadas cartesianas não coincidem com as componentes do momento linear, porque há esses termos adicionais. Então, fiquemos com essa definição genérica aqui, ó. O momento conjugado a uma dada coordenada é a derivada da Lagrangiana em relação à velocidade associada a esta coordenada generalizada. Por exemplo, no caso de uma coordenada angular, o momento conjugado, tipicamente, é alguma componente de momento angular. Quando a coordenada é linear, o momento conjugado, tipicamente, é uma componente do momento linear, excetuado casos desse gênero, né, em que há campos eletromagnéticos agindo sobre partículas carregadas. Mas, tipicamente, é essa a situação, tá?